Boa tarde, a paz do Senhor para os irmãos. Estamos dando início a mais um programa aí, Hora da Ação, juntamente com nossos irmãos e nossos amigos. Adentramos ao seu lar para falar da parte de Deus, algo especial neste final de semana para a sua vida, o Senhor tem preparado. E aqui juntamente conosco hoje está aqui nosso irmão Jerônimo, né? Juntamente também com o nosso pastor Rodrigo Martins, né? Vai estar falando hoje acerca da teologia, né? Do conhecimento de Deus, né? Do conhecimento acerca da obra que o Senhor deixou para nós, né? E estamos todos juntos orando por você, pela sua família, pelo seu lar, pelo seu ministério, pela sua casa, tua igreja, tua parentela, teus amigos, né? O propósito da nossa programação é isso, é divulgar a palavra de Deus. Aqui nós não falamos, né, como sempre tenho dito, nós não especificamos ministério, viu, pastor? Nós falamos de Deus e falamos da obra de Deus, né, ao qual somos todos juntos nessa empreitada, né, nessa luta contra o inferno, para salvar almas, para levar o conhecimento da palavra de Deus a todos, né. Queria aqui deixar uma palavra aqui com o nosso irmão Jerônimo, né. Boa tarde a todos. Prazer estar participando aqui juntamente com vocês. Prazer conhecer o pastor Rodrigo Martins. Deixar uma saudação também do nosso pastor Fábio Júnior. Hoje ele, até perguntei ontem se ele poderia estar presente juntamente conosco aqui. Ele teve que sair com a esposa dele para resolver coisas também da igreja, devido a algumas coisas que aconteceram. Mas ele já manda a nossa saudação. Diz que o pastor é bem-vindo. Qualquer que quiser comparecer à nossa igreja também é bem-vindo. Saudar os irmãos e desejar que a infinita graça e a paz do Senhor seja com todos, desde agora para todos sempre, e pedir para que você fique conectado conosco, venha poder ouvir. Se você tiver perguntas, mande para a gente, que a gente faz aqui para os nossos pastores aqui. São o pessoal aqui que estudou fora, né? Pastor Rodrigo Martins aqui é altamente conhecedor da palavra. O nosso pastor Marcelo também é altamente conhecedor. Então você pode mandar, eu já compartilho com eles aqui, e se possível eles já respondem para vocês instantaneamente. Se não, a promessa fica que nós vamos procurar e semana que vem estaremos respondendo aqui para vocês, ok? Mas não vai ficar pendente não. É verdade, é verdade. A gente procura responder o que a gente sabe, porque às vezes, irmão, tem muitas perguntas que questionam, né? Então nós vamos falar mais do básico, do conhecimento, do conhecer a Deus, do saber a diferença do que é teologia, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem teologia, né? Igual eu estava falando antes do início do programa com o pastor, né? E é isso aí, a palavra de Deus diz que nós temos que crescer e conhecer ao nosso Deus. E é o que nós buscamos, irmão, é todo dia crescer e conhecer a Deus. Você que está na sua casa, você que ainda não conhece a palavra de Deus, você que não tem um ministério, procure uma igreja próxima à sua casa, procure um ministério, procure um homem de Deus, procure conversar, expor os seus problemas, as suas dificuldades, que certamente eu tenho a plena convicção de que encontrará alguém que vai orar por ti, né? Uma palavra também aqui com o nosso pastor, né, pastor? Amém. Muito obrigado, pastor. A paz do Senhor para os amados ouvintes, né? Uma boa tarde a todos, que Deus possa abençoar. E nós estamos aqui, né? Meu nome é Rodrigo, né? Sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Guará, Campo de Samambaia, pastor Zé Caetano, meu pastor presidente. Então eu quero saudar a todos aí, que Deus abençoe. Estamos aí, né, para poder participar nessa tarde, e fico muito feliz pelo convite e pela oportunidade de estar podendo, né, falar um pouco de Jesus. Amém, amém. Isso é muito importante, né, irmão Jerônimo? A gente conhecer a Deus, porque hoje, pastor, é o que eu sempre tenho dito, a falta de conhecimento, eu digo teológico, que a gente sabe que teologia é estudar a Deus, conhecer a Deus, eu falo que tem formado muitas igrejas defeituosas. E uma coisa que eu muito me orgulho, porque eu sou fruto da Assembleia de Deus, eu nasci no Ministério da Assembleia de Deus, eu já dirigi campos da Assembleia de Deus, é saber que homens da Assembleia de Deus, eles têm que ser preparados teologicamente para dirigir um ministério, né? Não se aceita, em alguns ministérios da Assembleia de Deus, eu acho isso bastante interessante, não se aceita levar a um cargo pastoral se a pessoa não tiver um nível de conhecimento, pelo menos básico, da teologia, não é isso, pastor? Inclusive, na maioria, né? No nosso ministério mesmo, e na maioria das Assembleias de Deus, para você ser consagrado no campo, na parte de
missionário, evangelista, pastor, você tem que ter no mínimo, né, o curso básico, né? Você tem que levar o diploma, Verdade. tem que apresentar, né, o diploma de curso básico de teologia, né? Isso é muito importante. É porque hoje a gente está vendo uma mistura onde eu observo muito isso. Eu observo muito. O Brasil, ele tem quando no Ministério Pensacola, que foi o Yangshu no Japão, que começou com os ministérios de igrejas, né, por exemplo, que é chamado núcleos, como é que é? As igrejas, eles faziam, como é que eu vou dizer, reuniões, né, pequenos grupos, de grupos em grupos, que é células, né, igrejas em células. O Brasil tomou essa postura com igreja em célula, que virou uma coisa no Brasil. Todo lugar havia igrejas em células, e às vezes eles não sabiam nem trabalhar isso, né, nem como administrar essa situação, né. A Bíblia diz, Paulo escreve, que o Espírito Santo ele é multiforme graça, ou seja, tem várias formas de trabalhar. Não é porque lá deu certo, aqui também vai dar certo. Então, o que eu falo é que nós vemos hoje, igual eu tenho observado, as pessoas com costumes judaicos, né, do judaísmo, pastores, homens, mulheres, usando usos e costumes judaicos, como se fosse um direito deles, como se fosse um direito nosso, né? Então, isso que eu falo às vezes, que a falta de conhecimento começa a deturpar a palavra de Deus, né, pastor? Tanto que a palavra de Deus diz que erreis por não conhecer, né? Então, às vezes, a pessoa erra por não conhecer. Então, uma palavra muito importante que Pedro, 2 Pedro, na epístola de 2 Pedro deixa para a gente, capítulo 2, capítulo 3, deixa eu só olhar aqui rapidinho, acho que é capítulo 2 mesmo, ele traz uma referência muito interessante para a gente, é isso mesmo, é capítulo 3, no versículo de número 18, ele diz assim, ó, antes crescei na graça e no conhecimento, né? Isso é muito importante, porque nós temos que entender o que é graça. Graça é o favor imerecido, né? Quando eu falo de favor imerecido, eu estou falando de amor, né? Por quê? Porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso foi através de quê? Do amor de Deus. Ele deu essa graça para nós. Então, nós necessitamos dessa graça. Aí que ele diz, antes crescer. Então, nós temos que crescer na graça e temos que crescer no conhecimento. Né? E a graça é esse amor. Então, esse amor que às vezes nós deixamos de praticar, que nós temos que praticar. Então, nós temos que praticar o amor e temos que obter o conhecimento de Deus, o conhecimento da verdade, né? Porque aí vai se cumprir aquela passagem. E conhecereis a verdade vos libertará. Né? É igual, irmão Gerônimo? Assim, já aproveitando, até que vocês já começaram já a adentrar o assunto, pastor Ricardo, para esclarecimento do povo em casa que está nos assistindo, e assim, para que eles também se sintam à vontade para perguntar, comece esclarecendo para a gente. Teologia, o que é? Bom, teologia é o estudo da palavra, né? Então, nós temos que, por exemplo, se nós só formos pegar no dicionário, né? O que seria teologia? Eu até coloquei aqui, porque sabia que viria, né? Por exemplo, estudo. Aí você pega, teologia é a ciência que estuda, ou seja, que se ocupa, né, de Deus, da sua natureza. Então a gente vai aprender sobre a natureza de Deus, nós vamos aprender sobre os atributos de Deus. Então isso é teologia. Muitas vezes isso, Theos, isso, estudo, né? Justamente. Então o que acontece? Nós precisamos entender que por que é importante nós aprendermos a teologia, né? Porque você vai estar aprendendo sobre Deus. Né? Você vai estar estudando a palavra de Deus. Então, assim, tem gente que pensa assim, tem gente que fala assim, mas a letra mata. Não, irmão, a letra não mata, né? A letra não mata. Eu costumo dizer, pastor, perdão até cortando o senhor, que é a questão do preguiçoso, né? A letra mata e o Espírito vivifica. Ele está achando que ele vai ficar sentado ali e o Espírito Santo vai dar tudo isso. Sem que ele saiba que Paulo diz assim, e o Espírito vos fará lembrar daquilo que irei dizer. Agora, como é que eu vou lembrar? Se eu nunca estudei, né, pastor? Justamente, né? Então, a importância que nós temos que ter de estudar a palavra, né? É claro que, como o pastor falou, às vezes a gente tem muita preguiça de ler a Bíblia, né? Eu costumo dizer, eu até ministrando uma certa feita, eu falei que, infelizmente, hoje o povo de Deus, ele é analfabeto de Bíblia, né? Por quê? Porque ele não estuda. Tem gente que prega aquilo que ele ouviu, mas ele não vai lá no texto, ele não procura observar o texto se verdadeiramente o texto, né, está falando aquilo que foi pregado, aquilo que foi relacionado, afirmando aquilo verdadeiramente, né? Porque uma coisa é eu
trazer uma mensagem da minha interpretação, né? E outra coisa é eu pegar a palavra e o Espírito Santo me dá, tudo bem, não estou, né, generalizando, dizendo que muitos pregadores estão pregando errado, mas eu estou dizendo assim, claro que os pregadores pregam a palavra de Deus, né, falam da palavra, estou falando que muitas pessoas, não estou falando de pregadores, né, falam aquilo que eles ouviram, sem verdadeiramente conhecer se aquilo é verdade. Né? Ao tal da exegese hermenêutica, né? Conhecer o texto e extrair do texto a verdade. Justamente, né? É aplicar justamente essa exegese, né? E essa hermenêutica na nossa vida. Precisamos disso, né? Como nós mencionamos aquele texto sobre graça e conhecimento. Aí tem gente que fala assim, crescei antes, né? Crescei na graça e no conhecimento. Tem gente que associa graça, esse crescer na graça e conhecimento, com espiritualidade. Né? Com dons, não tem nada a ver. Dons é uma coisa, graça é outra, conhecimento é outro totalmente diferente. Nós vemos até mesmo, né, pastor, não cortando mais uma vez, que Jesus, ele ia ao templo estudar, estudava com os grandes mestres. Sim. Paulo permaneceu aos pés de Gamaliel. Foi. Né? Estudou então, com os maiores teólogos daquela época. Nós tínhamos a escola de profetas, né? Então, quer dizer, a Bíblia, a palavra de Deus, o estudo, não é uma coisa agora inventada por nós, né? Que as pessoas falam, mas teologia é igual falam. Preguiçoso fala mesmo. Preguiçoso fala do teólogo, fala de teologia. A pessoa tem preguiça. E às vezes ela olha a pessoa pregando e fala assim, eu quero ter a mesma intrepidez que aquela pessoa. Mas sem intimidade, porque é a palavra de Deus, o conhecimento, o estudar, que traz intimidade com Deus. Isso te torna íntimo a Deus, né? Isso, porque você passa a conhecer a Deus. Você conhece a palavra, você conhece a Deus. Então você vai conhecer a Deus através desse conhecimento. E conhecimento, claro, nós temos que entender uma coisa, né? O conhecimento também não é só o estudo, o conhecimento também é a vivência com Deus, a experiência que você adquire com a sua vivência com Deus. Vou citar um exemplo, né? Às vezes você lê alguma coisa, mas você fala sobre aquilo, mas você não tem experiência a respeito daquilo. Né? Às vezes você pode ter aprendido a parte teórica, mas a parte prática, às vezes você não teve esse conhecimento. Então, o conhecimento é a leitura e a vivência com Deus. Né? Você tem que unir essas duas coisas. A gente olha, por exemplo, a vida de Jó. Né? Jó, ele teve uma experiência muito grande com Deus. Né? Jó passou uma situação muito difícil na vida dele, todos conhecem a história de Jó, e no capítulo 42, o livro conta o porquê que Deus permitiu Jó passar por tudo aquilo. Né? Quando a passagem diz, né, que eu ouvi, né, eu conheci a Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e te contemplam. Né? Então Jó conhecia de ouvir falar. E tem muitas pessoas que conhecem a Deus de ouvir falar. Porque ouve uma pregação, ouve o pastor falar, ouve uma mensagem, mas não pega a Bíblia, não lê, não procura ter uma intimidade com Deus, orar ao Senhor, pedir a Deus entendimento da palavra. Né? Até porque o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele deixa claro, né, que só conhece quem é espiritual. Né? O carnal não compreende as coisas de Deus, tem que ser espiritual. Então é através do Espírito que você vai buscar em oração, e aí você vai buscar a leitura da palavra e a compreensão do que Deus tem para conosco. Né? Aproveitando até a deixa do que o pastor acabou de dizer, o pastor Marcelo esclarece para a gente. O que o pastor Ricardo acabou de dizer é que conhece a Deus, consegue conhecer a Deus aquele que é espiritual, o carnal não consegue, certo? Mas eu não sou cristão, eu não sou evangélico, eu não sou católico daquele praticante, eu tenho a vontade de estudar teologia. Há algum impedimento para isso? Não, claro que não. Claro que não. Aí a hora onde vem a graça, o favor imerecido que o pastor está falando. Nada impede a gente chegar a Deus, né? A Bíblia diz, como o pastor citou bem no início, que errais por não conhecer as Escrituras. Uhum. Aí o texto continua. E o poder de Deus. Você está entendendo? Então uma coisa chama a outra, né, pastor? Justamente. Então, nada impede do ser humano abrir a Bíblia, buscar de Deus. Porque, irmão, conhecimento quem dá é Deus. E ele dá a quem ele bem queira. Né? Você vê Pedro. O homem era inculto de tudo. E por fim, você vê as mensagens de Pedro, salvavam vidas uma atrás da outra. Né? Em menos de poucos meses eram milhares de vidas. Não era igual a gente tenta pregar hoje para centenas de pessoas. Eram milhares de pessoas salvas através do conhecimento que Pedro tinha de Jesus Cristo, por ter andado, falado, estado com ele. Né? Então, é bastante importante isso aí. A gente tem que saber que o conhecimento Deus dá a quem Ele quer. Né? Aí, agora eu te pergunto, e se você buscar
Ainda mais se ele dá. Quem quer, imagina você buscando o seu pai aquilo que você quer. É óbvio, né, pastor, que... É claro, né? E tanto que a palavra de Deus diz que a gente tem que buscar os melhores dons, né? Então você busca o conhecimento, você busca os dons espirituais e busca essa graça também. Porque quando a gente fala de graça de Deus, mas aqui no versículo quando nós lemos antes, né? Nós temos que crescer na graça, porque a graça de Deus para a nossa vida é a que nós também temos que praticar. Então, graça, conhecimento e dons espirituais, né? Quando fala de dons espirituais, é claro que isso não está relacionado à salvação, está relacionado a serviço, né? Os dons foram distribuídos, né? Quando o Senhor, ali em Atos dos Apóstolos, né? Falou aos discípulos para que permanecessem em Jerusalém até que fosse revestido o poder do alto, né? Que veio ali, então, o poder do Espírito Santo sobre a vida deles, é para o serviço à obra. Então, dons, serviço. Graça, amor, que é o que nós temos que praticar, né? E conhecimento é o que nós temos que ter, porque nós precisamos conhecer a Deus. Então, através desse conhecimento, desse estudo sistemático da palavra, a gente vai se chegando cada vez mais próximo a Deus, né? Certo. Assim, só para o pessoal também em casa ficar sabendo, explica para a gente esses dois termos da teologia que vocês citaram, hermenêutica e exegese. Explica para a gente. Eu conheço. Um é você ler, porque o texto, todo o texto na Bíblia, ela vem texto e contexto. Sim. E as pessoas às vezes querem tirar argumentos só de texto, né? Sem praticar a exegese do texto, a hermenêutica, o conhecimento, quer dizer, o texto e o que ele quer dizer a profundo, quer dizer, você tirar a verdade prática daquele texto. É como se o pessoal que às vezes pega a Bíblia e diz que mas Deus era um Deus vingativo. Não, eu vou te dar um exemplo bem simples, que a gente vê isso aí em tudo quanto é lugar. É quando o profeta escreve dizendo lá que maldito o homem que confia no homem. A Bíblia não fala isso aí, ele está falando maldito eu que confio em mim. E daí, quer dizer, não termina nem o texto, né? Sou maldito. Então, quando Davi já escreve dizendo que aquele que acha um amigo, se acha um irmão, se torna mais do que amigo, né? Mais do que irmão, aquele que é um amigo. Quer dizer, confiança. Os textos não são contraditórios. São não é que não são contraditórios, claro que não. São interpretativos de forma humana, né? Quando ele está dizendo lá, maldito o homem que confia no homem, ele está dizendo que eu sou maldito porque eu confio em mim, cuja força do meu braço, eu vou dizer, eu consegui todas as coisas através de mim mesmo. Aí, quer dizer, o texto já é bem claro. Isso aí é exegese e hermenêutica, né? A gente saber, interpretação de que o homem não está falando eu sou, está falando dos amigos, está falando do texto, de mim para mim. É porque a palavra, ela é interpretada por si própria, né? Então você não pode pegar versículos isolados e tirar dentro desses versículos isolados doutrinas, né? Tirar formas de vida, ou seja, sua vivência, a forma que você vai viver em cima de versículos isolados. Por isso, né, na teologia é ensinado a gente a fazer a interpretação de texto através dos contextos também, né? Tem até um ditado que a gente usa muito na teologia, que é texto sem contexto é pretexto para heresia, né? Por quê? Porque você tem que analisar o texto para saber em que aquele texto se aplica, por que foi falado naquela época, por que se aplicou, como se aplica nos dias atuais, quem se dirigia, como se aplica nos dias atuais, né? Um exemplo. O pastor citou um exemplo aí, mas eu quero citar um exemplo que sempre gera muita complicação na mente das pessoas, né? A passagem que Paulo diz que as mulheres fiquem caladas na igreja, se tiver de falar, que fale alguma coisa em casa. Por que Paulo falou aquilo? Ele falou porque a mulher não pode falar na igreja? Claro que pode, né? Porque naquele tempo estava tendo esse tipo de complicação. Então você tem que estudar a história, você tem que saber o porquê que Paulo aplicou aquilo naquele momento. Né? Direcionado à época. Na época, justamente. Direcionado à época e o porquê que Paulo falou aquilo naquele momento. Véu, né? Que as pessoas falam cabelo. As prostitutas da época usavam a cabeça raspada. Então as mulheres de Deus começaram a raspar a cabeça. Então se misturava. Então não sabia quem era prostituta cultual, quem não era, quem era mulher de Deus. Aí gerou o véu. Então são muitas coisas em contexto, igual o pastor está falando, né, pastor? Período. Né? E isso a gente só aprende estudando. Justamente. Tem que estudar. Querendo ou não, né, pastor? A teologia está dentro da igreja. Está dentro da igreja. Quem ignore ou não, eu conheço pastores que dizem assim que teologia deixa as pessoas burras. Mas eu não vejo dessa forma. Eu respeito a opinião, mas eu, não porque eu estudei, não. A gente tem que respeitar a opinião alheia. Mas é igual eu falo, a escola dominical é a maior
Isso que eu ia falar, eu ia citar agora, né? Nós temos o exemplo da maior escola de teologia do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical, né? Porque lá se ensina a Bíblia. Então você está estudando a Bíblia, é teologia, né? Se você vai para um culto de ensino na igreja, se ensina a palavra, teologia, né? Uma mensagem, você ouve muitos pregadores, né, que são homens de Deus que traz uma mensagem contando a história, e aí ele vem lá do passado, contando a história, fala sobre geografia bíblica, história bíblica, entra em exegese, entra e, né, fala do amor de Deus. Então quer dizer, teologia, né? E isso é importante. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, está estudando a teologia, mas de uma forma, né, diferenciada, claro, porque no culto ali você não tem um tempo para você se dedicar só à palavra. Lá você tem oração, você tem um louvor, né? Você tem aquele momento que você está sentindo a presença de Deus. E agora, quando você vai fazer um curso de teologia, você tem aquele período que você entra lá, você vai estudar afinco a palavra, você vai pegar texto, contexto, você vai extrair da palavra, né, o que verdadeiramente ela quer falar naquele momento, o que falava com o povo naquele tempo, o que fala conosco nos dias atuais. Por isso a importância, né? Entendi. E agora, assim, aproveitando o gancho também disso que vocês estão falando, eu queria que cada um de vocês me explicasse o seguinte. Só o fato de vocês falarem um pouco sobre teologia já mostra que ela é muito interessante. Eu, por exemplo, eu faço um curso, graças a Deus, pela bondade do Senhor, um curso superior. Eu acho meu curso ultra interessante. Já até havia comentado com meu pai que, terminando, eu poderia também emendar e partir para um lado totalmente diferente, cursar teologia. Que o meu campo é a educação física, mas eu sinto vontade de fazer teologia para aprender. Se a teologia, sendo tão interessante, por que a igreja em si, igual o pastor acabou de dizer, um culto de ensino bíblico, uma escola dominical, no caso domingo de manhã, por que a igreja em si, às vezes, abandona? Se é algo assim, se a teologia é algo assim tão interessante, eu queria que vocês assim externassem do coração de vocês, assim, o que está acontecendo? Eu vou falar uma coisa para você. Você vê a importância que é a teologia. A teologia, ela está na filosofia. O senhor vai formar na faculdade superior de filosofia, você vai fazer teologia. Se você hoje for fazer direito, a teologia está no direito. Quer dizer, na história, a teologia está. Então quase todo a teologia está infiltrada, direta ou indiretamente. Você vê o quanto é importante. Agora eu vejo porque eu posso falar para você que, sinceramente, o responsável por isso são os pastores. Somos nós, tá entendendo? Que não levamos isso dentro da nossa igreja. Às vezes nós estamos querendo só movimento pentecostais. É muito importante? Acredito, claro. A Bíblia diz que o conhecer a Deus, ele traz avivamento, né? Mas a gente não podemos só ficar parando, querendo saber de milagres, sem conhecer. Vou te dar um exemplo que eu tenho sempre costume de dizer, é o seguinte: quando nós vamos parar para falar para um ímpio, às vezes ele vem com cada questionamento, que se a pessoa não tiver um pingo de conhecimento, ele vai falar, vai perder aquela alma. O cara fala, não quero saber disso aí não. Porque quando você vai vender uma casa, que o cara se forma ali em tiro CREA, né? CREA, se eu não me engano, para imobiliária, era assim. Quando eu pensei que era simples, que só o cara fala, não, eu vou vender essa casa, e vendi a casa, mas não é. O cara que está responsável por vender aquela casa, ele tem que saber a tinta que foi pintada aquela casa, o tipo de piso, o granito das pias, tudo. Ele tem que conhecer a casa dele todinha que ele está vendendo. E isso a mesma coisa é a palavra de Deus. Nós não estamos vendendo a palavra de Deus, mas nós temos que ter conhecimento dos cômodos, nós temos que ter intimidade para nós falarmos daquilo que, né? Porque se eu vou apresentar a minha fé, eu tenho que conhecer. Eu tenho que falar para a pessoa, né, sobre aquilo que eu conheço. Porque, como o pastor falou, vai vir alguns questionamentos que eu não vou saber responder. Se eu não souber responder, eu acabo perdendo aquela vida, né? E hoje, o que está acontecendo? A maioria dos cultos, a gente observa isso principalmente em grandes congressos, né? Se dá muito valor a louvor, momento de louvor, adoração. Claro, tem que ter o louvor e a adoração na igreja, mas não é o principal da igreja. O principal da igreja é a palavra. É a palavra, né? Então, muitas vezes um culto de 2 horas, você tem ali 1h30, louvor, apresentações, né? Estou falando da liturgia do culto. Louvor, apresentações, avisos, e você deixa meia hora para a palavra. Meia hora.
O mais importante que é o alimento, está deixando de lado. E aí a maioria das igrejas está fazendo isso, infelizmente, né? Está deixando a palavra de Deus de lado, né? Por quê? Porque a palavra, às vezes, irmãos, o que acontece? Ela confronta a gente. Confronta a gente. A palavra confronta. Por que ela confronta? Tiago diz que o pecado está dentro de mim, né? O pecado está dentro de mim. E a palavra, ela confronta o quê? O pecado. Então a palavra, ela me confronta. É verdade. Toda vez que eu ouço uma palavra, ela vai confrontar alguma coisa da minha vida, né? Alguma coisa que eu errei, alguma coisa que eu fiz que não deveria ter feito, ela vai confrontar alguma coisa. E é justamente para isso que serve a palavra de Deus. É para mostrar que eu preciso me arrepender, que eu preciso de Jesus, que eu preciso desse evangelho para alcançar a salvação, que eu preciso da palavra de Deus para me alcançar o céu. Dons espirituais não salvam ninguém, milagre não salva ninguém. O que salva é a palavra, é o conhecimento, né? É a fé. Eu tenho que crer no Senhor. No que adianta muitas vezes eu, né, ser usado, ter o dom de maravilhas e curar paralíticos, e se aqueles paralíticos não serem salvos? Simplesmente vão lá receber um milagre, mas depois não tem um conhecimento. E depois? Não né? sabe o porquê que aconteceu, né? Aí não tem um cuidado, a igreja não cuida, a igreja tem que cuidar. Tem que cuidar dessas pessoas, tem que ensinar. Né? Antigamente a gente tinha a gente via muito o discipulado. Né? Hoje em dia quase não tem discipulado na igreja. O que era o discipulado? Pegava os novos convertidos, né? E trazia um ensinamento para eles. A maioria das igrejas está deixando o discipulado de lado. É verdade. Né? Então nós precisamos ensinar a palavra, precisamos que a palavra de Deus ela penetre verdadeiramente no coração, irmãos. Porque o que acontece? O que nós precisamos entender, o que o povo hoje precisa nesse momento que o país... Não vou dizer nenhum país que o mundo está passando, né, é da palavra de Deus. Porque é a palavra que vai confrontar o pecado, é a palavra que vai ensinar o caminho que ele deve andar. Né? É importante o louvor, importantíssimo. Né? Graças a Deus que Deus tem levantado grandes cantores, né, para louvar. Através desses louvores, muitas almas têm se rendido ao Senhor. Mas o que adianta a pessoa aceitar Jesus e amanhã ir para o mundo de novo? Por falta do conhecimento. Justamente. Não saber nem o que está acontecendo ao seu redor. Simplesmente aceitou, foi muito bom, oba-oba e... E agora? E agora? Né? Como é que vai cuidar? Né? A pessoa não vai ficar, o cantor, né? A pessoa não vai ficar cantando no pé do ouvido da pessoa, saiu da igreja, vai com ele cantando no pé do ouvido dele para ele não desviar, tem que ter o conhecimento. Aí é onde está, tem que ter o conhecimento. Os responsáveis, no caso, são nós, os membros da igreja. Sim. E para nós cuidarmos, nós temos que saber de... Teologia. Tem que estudar. Então, é igual fala, a responsabilidade é da igreja, mas aí vem... membros, obreiros, pastores. Todo mundo junto. A responsabilidade vem lá de cima para baixo. Certo. Então, conhecer é importante. Por isso que eu falo, conhecer a Deus, teologia, é importante dentro da igreja. Muito importante. Eu acho que bom, conhecer a Deus é importante. Aí a gente fala teologia é importante. A pessoa, mas teologia é teologia. A teologia é importante na igreja. O conhecer a Deus é importante dentro da igreja. Muito importante. Porque se vocês verem no passado, todo mundo tinha que ter conhecimento. Isaías diz que é regra sobre regra, lei sobre lei, um pouco aqui, um pouco ali. Quer dizer, está distribuído em todo o livro, de Gênesis a Apocalipse. Hoje, se você fala para um cabo abrir a Bíblia em tal lugar, já não sabe. Ele fica perdido ainda porque não sabe se é Velho Testamento. Se pedir para abrir em Obadias, não sabe. Não sabe, né? Ele está lá no Novo Testamento procurando Obadias, né? De Tiago. Então, a gente tem que ter intimidade com a palavra de Deus, né? Se você perguntar hoje, a pessoa fala assim, porque é claro que a Bíblia não está na ordem cronológica, não está escrito, não está a ordem que está escrita, não é a ordem original, né? Mas é importante que a pessoa leia a Bíblia toda. Tenha lido pelo menos uma vez na vida a Bíblia toda. Porque às vezes quando você terminou de ler ela, você... É igual eu falo assim, não falo me exaltando não, sabe, pastor, não falo. Mas eu tinha o costume de ler quase 5 vezes por ano. 13 capítulos por dia, olha só, 13 capítulos todos os dias. Em 3 meses você lê a Bíblia todinha. Rapidamente. 3 meses você leu ela todinha. Mas aí tem pessoas que lêem até bula de medicamento. Mas abrir a Bíblia para ler, dá sono. Dá sono, dá cansaço. Acha fadigado, porque fala, você já não precisa ler aqui não, o pastor vai falar lá. O pastor vai falar lá o texto, aí ele vai estar fora de contexto, aí começa com as heresias, que pode tudo. Você está entendendo? Por isso que eu falo a importância da teologia dentro da casa do Senhor. Para aquelas pessoas assim que não têm talvez a oportunidade
de fazer um curso superior em teologia. Mas tem uma igreja perto da casa dela que tem a escola bíblica dominical, ou disponibiliza uma terça-feira à noite para o pessoal ter um ensino bíblico. O que vocês recomendam para essas pessoas? Não, é o que nós estamos acabando de falar, né, pastor? A maior campo teológico é a escola dominical, curso de ensino. E tem muitas igrejas hoje que o que acontece? Você não tem como fazer um curso superior em teologia, mas existe o curso básico e existe o curso médio, né? Por exemplo, nosso ministério mesmo, Ministério do Guará, lá no Guará tem, no nosso campo, no campo de Samambaia, aqui na Samambaia, na 403, nós temos o CETADES, né, que foi criado pela própria igreja, né? E lá nós temos o curso básico e temos o médio. Qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer. Tem um diploma para a pessoa que faça? Tem um diploma que você fez. Legal. O básico. São 2 anos, né, para você concluir o básico e 2 anos para você concluir o médio. Ou seja, para você concluir o básico e o médio, 4 anos de estudo. Ah, mas eu vou ficar 4 anos estudando para me fazer um básico e um médio? Irmão, isso aqui, né, isso é muito importante. Isso aí, são 2 vezes na semana, né? Uma vez só. Uma vez na semana. Uma vez lá, por exemplo, na nossa sede é toda segunda, né? Inclusive eu dou aula lá, né? Na segunda-feira, né? O nosso diretor lá é o pastor Caetano, que é o pastor presidente, juntamente com o pastor Renato, né? Então, o que acontece? O curso de teologia é importante por causa disso. E algumas igrejas hoje estão levando até as pessoas essa oportunidade, né? O pastor Renato mesmo está com um projeto de colocar a escola de teologia também no domingo, criar uma turma para quem trabalha à noite, para quem não pode ir durante a semana, porque chega tarde, né? Poder fazer no domingo pela manhã. Então já está se criando outra turma. E isso é muito importante. A pessoa tem que aprender a palavra, né? Isso já em congruência com a escola bíblica dominical. Sim, sim. Então já deixa aí, pastor, o convite para o pessoal aí, o endereço, contato, para quem quiser participar. Se o irmão tiver. Isso, então. Eu vou deixar o meu número de telefone, né? Caso algum irmão queira entrar em contato, a gente vai estar passando, porque eu até deixei o endereço lá, eu não lembro de qual agora, mas o meu número é 99661-2527. 99661-2527, né? Pode falar com o pastor Rodrigo, que eu vou ter o maior prazer de encaminhar vocês. E assim, a gente tem vários subnúcleos, tá? A gente tem outros núcleos aí além da nossa sede, né? Que também tem a nossa escola lá. A gente tem algumas igrejas, né? Que tem os núcleos também. Por exemplo, no Recanto das Emas não tem, John? Lá, né? Na 108, né? Então, assim, várias igrejas têm um núcleo, né? Que a gente pode estar encaminhando. Às vezes a pessoa não tem como se deslocar até Samambaia, mas às vezes a gente tem, né? Uma ali perto de você que você vai poder estar fazendo o curso, né? Isso importa de eu publicar para o pessoal aqui o número de contato? Não, pode publicar sim. Para a gente, por 9661-2527. Certo. Então vocês já que estão assistindo aí ou que posteriormente irão assistir esse vídeo, estou aqui postando o número do pastor Rodrigo. Isso. Da Igreja do Monte. Não. Assembleia de Deus, Ministério do Guará, Campo de Samambaia. Pronto. A Igreja Assembleia de Deus. Ministério do Guará. Sim. Campo de Samambaia. Campo de Samambaia. E os seus pastores coordenadores, esse eu não esqueço. É o pastor Caetano e o pastor Renato. Isso. Certo, gente. Perdoa a confusão. Então, não, tudo bem. Na cabeça. Tranquilo. Pronto. Foi postado aqui já pro público. Amém. As pessoas vão lá buscar, conhecer a Deus, e levar o senhor na igreja, pastor, para pregar. Claro, estamos abertos a convite, né? Se alguém quiser convidar, estamos aí para levar uma mensagem, né? Falar do amor de Jesus, porque é tão bom falar desse amor. Vamos marcar lá, né? O pastor Fábio lá, né? Marcar o pastor Fábio já. Na sexta-feira o pastor tem compromisso? Não, tem não. Um bom domingo também, sexta domingo. Claro. Né? Tá aí para ouvir a palavra de Deus. Esquecemos de falar do nosso irmão Johnny. Não, nosso irmão Johnny está aqui. Nossa família limpeza aí para... Você tem a esposa, o filho, né, irmão Johnny? Irmão Johnny está sempre conosco aí. Vai mais. Semana passada o irmão Johnny esteve com a gente falando, né, sobre a palavra de Deus também. E esperamos mais vezes aí, irmão Johnny. O irmão Johnny aqui agora é associado nosso aqui do canal. Pastor? Sabendo com o pastor. Fala também um pouquinho do seu ministério, pastor, sobre o senhor, sua vida, quantos anos o senhor já tem no ministério, como o senhor chegou até a teologia. Então, pastor, na verdade, eu estou nesse ministério já tem 12 anos, né? Pastoreei há algum tempo, eu pastoreei alguns anos em Lusiânia,
Fiquei 5 anos lá, depois vim para o Recanto das Emas, já pastoreei no Pessul, Santo Antônio, já fui no Mato Grosso, voltei, né? Fiquei uns dias lá também fazendo a obra do Senhor. E hoje eu não estou pastoreando, estou à frente de uma igreja, né? Estou congregando na nossa sede e na segunda-feira o pastor me fez o convite, né? De estar lecionando lá para os irmãos no curso básico, né? De teologia, a gente está lá ajudando. E estamos aí fazendo a obra do Senhor, que é o mais importante, né? Verdade. Sou casado com a irmã Mistra, né? Sou pai de 2 filhos, né? Uma menina de 16 anos, outro rapaz de 12. E assim, estamos abertos aí para, né, de coração aberto para crescer cada dia mais na graça e no conhecimento, né? Porque, na verdade, a gente nunca sabe de tudo, né? Cada dia a gente tem que aprender um pouquinho mais. É verdade. Mandar uns abraços aqui pro pessoal que está assistindo. Pode mandar aí, ó. O pessoal aqui hoje, graças a Deus, em peso. A irmã Viviane Albuquerque, mandar aquele abraço. Conhece essa irmã? Conheço, rapaz. Essa irmã, o cara casou com ela, teve a sorte demais. O cara que casou com ela é sortudo, né? É esse. Tá certo. Pela melhor mulher do mundo, que é a minha esposa, né, irmão? Mandar um abraço também para um rapaz chamado Aira Abreu. Conhece também? Eu também conheço, rapaz. O melhor filho do mundo. É o meu. Gente, o Maurício Gentil Rodrigues também está com a gente participando, assistindo. Nossa irmã Cátia, né? Nossa amiga Cláudia. Nosso irmão Júnior Dias, aquele abraço, meu irmão. Deus abençoe. Fernando Júnior, nosso amigo Edson Fernando. Tudo bom, meu querido? Curso de Direito, como é que tá fluindo? Aquele abraço, amigo particular, que é quase irmão. Uma quase irmã aqui também, Leide Lene. Só da irmã porque não foi da mesma mãe. É mesmo, mas tá certo. Mas aqui nossa irmã Leide Lene, Deus abençoe. Temos aqui também nossa irmã Kátia. Kátia apresenta a programação aqui conosco. Aqui, Oi, irmã Kátia, podia vir participar conosco, não? Uma hora não vai vir, né? Ela é meio tímida, né? Não? Será? Ela quase não gosta de programação dela. A programação dela é das mulheres, né? Mulheres em Foco, né? Sim. Programação Mulheres em Foco. Qual o dia aí, que ela apresenta? Todos os dias, né? Isso, né? Programação. 16? 11 horas e 16 horas. Ela apresenta a programação aqui, Mulheres em Foco. Né? É benção, né? Esse canal aqui é uma benção, sempre está aí conosco. Amém. Aqui. Graças né? a Deus. Apresentando aqui. Vamos aqui, traz seu filho aqui para a gente apresentar ele aqui também. Esse aqui é o filho do nosso irmão Johnny, né? Como é que é o nome? Como é que é seu nome? Davi. Quantos anos você tem, Davi? 6. 6 anos, né? É o filho do nosso irmão. Cerro de tinta. Tá certo. Já vai ser um homem de Deus quando crescer, é ou não é verdade? É. É ou não é verdade? Isso aí é importante, tá vendo? Trazer ensina o caminho. Ensina o caminho que deve andar, né? Pois é, pastor, uma satisfação tê-lo conosco, viu? Satisfação minha. Esperamos aí mais oportunidade de você estar junto conosco. Amém. O senhor tem alguma festividade em procedimento, em visão? Não, por enquanto não, né? Então, estamos aí, a festividade do irmão Johnny, né? Dia 27 e 28 de outubro. 27 e 28 de outubro, né? Igreja do Monte Samambaia. Recanto da Zema. Nós estamos com Samambaia. Samambaia é o nosso campo, né? Saudade de nós lá, né, irmão? Pois lembrando que amanhã é culto do amigo, né? Amanhã é culto do amigo. Anuncia aí o endereço aí. De vocês aí que congregam na Samambaia ou até nas adjacências, amanhã, Comunidade Evangélica Sinais e Maravilhas, Ministério Rompendo em Fé, Resgatando Vidas. Não percam o culto do amigo. Você que tem um parente em casa, que está precisando ouvir aquela palavra de Deus, que está passando por algum momento difícil, leve seu amigo até o nosso templo. Fica ali na quadra 515. Tem ali o Super 100 na 513, bem beirando a pista. Você entrou na rua ao lado do Super 100, você já vê a nossa igreja ali de esquina. Então, se possível, faça-nos uma visita. Você não vai se arrepender, Deus vai falar profundamente ao seu coração. Aquilo que você precisa, tenha certeza que Deus vai falar diretamente com você, certo? Isso se você estiver lá na Samambaia, né? Samambaia. Mas se você não estiver na Samambaia, procura a igreja próxima à sua casa. À sua casa, a partir das 19h30. Não quer dizer que só a SESMA que Deus vai falar com o seu coração, não. A igreja que você for, se você tiver a fim de ouvir realmente a palavra do Senhor, Ele vai falar com você, ok? Agora nós vamos para aquele momento maravilhoso, onde o pastor vai estar abençoando, né? Amém. A sua família, a sua casa, o seu ministério.
igual nós falamos no princípio, seu casamento. Talvez você tenha passado por uma dificuldade, por aflições. Paulo escreve dizendo, como tem o costume, remida o tempo, porque os dias são difíceis, vivemos dias maus, né? Mas a graça do Senhor pode te alcançar. Se você ainda não é cristão, você pode curvar a sua cabeça nesse momento também, entregar o seu caminho, a sua vida, o seu caminho ao Senhor, como ele disse, confiando nele. Ele vai fazer o que é de merecedor a você. O melhor o Senhor tem para ti. Nós não sabemos, a nossa vontade talvez seja aos nossos corações imensos, mas a do Senhor muito maior ainda para ti. Tá certo? Então, se você ainda não conhece ao Senhor, se você quer entregar os seus caminhos a Deus, entregue agora nesse momento, curva a sua cabeça juntamente conosco, se você puder. Se você não puder, leve o seu pensamento até Deus. Né? O pastor estará orando por você, pela sua casa, como eu tenho dito. E Deus vai fazer algo diferente na sua vida hoje. Agradecemos essa oportunidade de estarmos juntos, né, pastor? Isso. Agradecer ao pastor, né? Quer deixar algumas considerações, pastor? Antes da oração. Só agradecer mesmo, né? Agradecer pelo convite, né? Amém. As portas estão abertas. Pelo nosso irmão Johnny e agradecer o pastor, né? Os irmãos por ter aberto essa porta, né? Para a gente estar falando um pouquinho do Senhor Jesus e a todos os ouvintes, né? Que estão aí participando conosco. Também só agradecer o pessoal que esteve aí congregando conosco nessa 1 hora de apresentação, que de certa forma é congregar também, né? É verdade. Igual a gente sentar para conversar, falar do amor de Deus, isso é bom. Usar a tecnologia para alcançar vidas, né? Em algo assim realmente produtivo, algo que vai trazer libertação, vai trazer um acalento que de repente a pessoa está passando e ela tá ali sem ter para onde correr, ela consegue conectar ou depois, se ela não conseguiu agora online, mas ela visualiza depois e fala ao coração dela, toca o coração dela. Então, que Deus continue mantendo essa porta aberta para nós alcançarmos cada vez mais vidas. Amém. Lembrança ao nosso diácono Aleph, né? Que não pôde estar conosco hoje porque está fazendo arrecadações, né? Porque aconteceu algo maravilhoso essa semana conosco, né? Nossa igreja foi assaltada. Então eu tenho certeza que o que levar de lá vai abençoar vidas. Né? Aproveitando o ensejo, antes, gente, desde já eu quero agradecer a todos que colaboraram, que irão assistir esse vídeo, que estão assistindo, que colaboraram, mas você falou algo assim, realmente aconteceu algo maravilhoso. Antes do assalto nós tínhamos uma certa quantidade de brinquedos, pastor. Íamos doar, né? Íamos doar para as crianças, devido ao Dia das Crianças e tal. Roubaram. Levaram os brinquedos todinhos. Assim a gente ainda ficou pensando, gente, quem é que assalta a casa de Deus e ainda leva os brinquedos que é de doação? Você vê como é que Deus é maravilhoso. O que a gente conseguiu de brinquedo, a gente fez um anúncio dizendo o que tinha acontecido, se o pessoal podia colaborar. O que a gente conseguiu, sabe que aquela palavra profética de 7 vezes mais? Foi além. Glória a Deus. Esse é o nosso então, Deus. Toda honra e glória ao nosso Deus, porque Ele é maravilhoso. E agradecemos a todos que colaboraram. Amém? E os que não puderam também. Ora por nós, pastor. Vamos finalizar esse programa na graça e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos, Senhor. Queremos agradecer ao Senhor, Jesus, por essa tarde maravilhosa na sua presença. Falamos aqui um pouco do seu amor, Senhor, da sua graça, Senhor. Jesus, e também do conhecimento, o quanto é importante da sua palavra. E eu quero pedir ao Senhor, Jesus, que o Senhor possa, neste momento, Senhor, através das nossas vozes, Senhor, Jesus, chegar até, Senhor, essas vidas que necessitam de Ti. Senhor, se há alguém, Senhor, que está nos ouvindo neste momento, se encontra enfermo, passando por alguma dificuldade, seja ela financeira, seja ela familiar, seja qual for a dificuldade, Senhor, Jesus, entra, Senhor, com a causa, na causa deles agora e muda o quadro, muda a história. Senhor, trabalha em favor dos Teus servos, Senhor. Vai abençoando agora, Senhor, através das curas. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos agora toda a enfermidade. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo mal, todo embaraço na vida financeira, na vida familiar. Em nome do Senhor Jesus, nós profetizamos agora, em nome de Jesus, a vitória de cada um nesta tarde, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você e lembre-se, você é precioso ao Senhor. Obrigado e tenha um bom final de semana.